voltando, gente, para mais uma aula, né? Para continuar a nossa aula de ligação covalente, beleza? E aí, lembrando que na nossa última aula, se você não assistiu, eu recomendo que você assista, porque esse conteúdo depende muito do conteúdo da última aula, tá bom? Bom, então vamos lá. Na última aula, nós vimos aí construção de estrutura de Lewis, né? Mas hoje nós vamos continuar esse assunto, só que a gente vai fazer especificamente para íons compostos, tá? A ideia de composto, lembra de substância simples, substância composta? Substância composta é aquela que tem dois ou mais elementos. Então, olha nesse exemplo que eu coloquei aqui, ó, nitrogênio e hidrogênio. Opa, é um íon composto, tem dois elementos, nitrogênio e hidrogênio, tá? Bom, e aí eu tenho íon compostos. O que é um íon, professora? Íons são compostos que têm carga positiva ou negativa. Esses que têm carga positiva a gente vai chamar de cátion, né? O que é um cátion? São espécies formados pela perca de elétrons, tá? Lembra disso. Perca ou perda, não sei. Português aí me ajuda. De elétrons, tá bom? Então, são espécies que perdem elétron. Quando perde o negativo, né, perde o elétron, ela fica como positiva. Então, quando você vê NH4+, aqui, o que é esse mais? Significa que esse conjunto aí perdeu um elétron, tá? Se fosse 2+, perdeu 2 elétrons. Se fosse 3+, perdeu 3 elétrons e assim sucessivamente, tá? Agora, vamos montar a estrutura para esse íon aí. Como é que eu vou fazer? Gente, mesma coisa. Da última aula, lembra? Contar o número de elétrons de valência para todos os átomos. Joyce, mas como é que eu sei o número de elétrons aí na camada de valência? Gente, para isso a gente vai ter que consultar uma tabela periódica, tá? Então vamos lá na tabela. Olha aí, eu tenho nitrogênio e hidrogênio. Vamos lá na tabela. Nitrogênio, pessoal, tá aqui, ó. Nitrogênio, como ele tá no grupo 15, né? O nitrogênio tem 5 elétrons na camada de valência. Quem está no grupo 15 tem 5 elétrons. O hidrogênio, pessoal, tá aqui, ó, no grupo 1. Quem está no grupo 1 tem 1 elétron na camada de valência, tá? Então, voltando lá para nossa fórmula, o nitrogênio tem 5 elétrons na camada de valência e o hidrogênio tem 1 elétron na camada de valência, tá? Mas presta atenção que aqui são quantos hidrogênios? 4, então seria 4 vezes 1. Tá? Cada hidrogênio, né, tem 1, então 4 vezes 1. Agora o detalhe é, o que vai mudar quando eu falo de um íon? Gente, tá vendo essa carga aqui mais 1? Significa que essa espécie como um todo perdeu um elétron. E aí eu tenho que colocar esse 1 elétron aí na conta, tá? Nessa somatória. Então eu vou colocar aqui, como perde, né, é menos 1 elétron. Agora sim eu posso fazer as contas. Então toda vez que for um cátion, né, eu tenho que incluir essa carga na contagem aí, tá? E aí voltando, 5, aqui vai ficar 4 vezes 1, 4, né? 5 mais 4, 9, menos 1, 8 elétrons total. Então, a contagem de elétrons é 8. Eu gosto de dividir por 2, porque a gente vai trabalhar com pares de elétrons. Então, eu vou formar quantos pares aí? 4. 4 pares de elétrons, né? Então, o primeiro passo aí a gente já contou, tá? O que mudou agora? Que a gente leva em consideração a carga aí, tá? Bom, gente, segundo passo, montar o esqueleto, né? Coloco o átomo central e o resto dos demais átomos ao redor dele. Quem que é o átomo central? Geralmente é o primeiro, nesse caso, o nitrogênio. Então, vou colocar o nitrogênio. E quantos hidrogênios ao redor dele? Olha lá, 4. 4 hidrogênios. Tá? E aí, gente, preste atenção que cada ligação dupla dessa aqui, cada tracinho desse aqui representa 2 elétrons, representa um par de elétrons. Então, eu já gastei aqui, ó, 1, 2, 3, 4 pares de elétrons montando um esqueleto ali. 4 pares de elétrons. Tem mais elétrons para a gente distribuir? Não, tá? Agora, eu já fiz o passo 2, né? E aí, se fosse necessário, né, a gente olharia o 3. Se tivesse mais elétrons, eu ia distribuir aí, ó, de fora para dentro, né? Primeiro nos átomos periféricos, depois no átomo central. Mas observa que, nesse caso aí, todos os hidrogênios já estão estáveis. Todos os hidrogênios já têm quantos elétrons? 2. E o nitrogênio, o átomo central, tem 8. Opa, tá todo mundo estável.
tá? Olha, se tá todo mundo estável, essa é a fórmula. Tá, essa é a fórmula, mas, gente, presta atenção num detalhe. No íon composto, é sempre necessário eu montar a estrutura e carregar essa carga aqui, tá vendo? Que é NH4+. Pronto, eu abri a estrutura, mostrei como é o NH4, só que a carga ela tem que ficar aqui fora, ó. No íon, a gente sempre vai fazer isso. Montar a estrutura, colocar aqui entre colchetes, né? E o maisinho do lado de fora. Se fosse uma carga mais 2, eu colocaria mais 2. Se fosse uma carga mais 3, eu colocaria mais 3. Então, eu monto a estrutura, coloco entre colchetes e coloco a carga do lado de fora, tá? Então, essa é a fórmula estrutural aí pro NH4+, pro íon amônio. Beleza? E aí, vamos para a letra B. Pronto, gente. Para a letra B, já coloquei no canto esquerdo aí um pedaço da tabela periódica, a parte que interessa para a gente, né? Lembrando que o hidrogênio, como está no grupo 1 da tabela periódica, ele tem um elétron na camada de valência. Mas, Joyce, aqui são 3. Pois é, então seria 3 vezes 1, tá? E o oxigênio? Só tem um oxigênio ali. O oxigênio está em qual grupo, gente? 16. Quem está no grupo 16 tem 6 elétrons na camada de valência, tá? E aí, mais um detalhe que a gente não pode deixar de contar. A carga aqui, ó, é mais. O que significa esse mais aí, gente? Que a espécie perdeu um elétron. Então, tem que subtrair esse um elétron na contagem, tá? E agora sim. Quantos elétrons que essa espécie tem? 3 vezes 1, 3, mais 6, 9. 9 menos 1, 8 elétrons. Divido por 2, porque eu gosto de colocar sempre em pares, né? Eu tenho 4 pares aí. Beleza. Então, primeiro passo, né? A contagem de elétrons a gente fez. Vamos para o segundo passo, né? Segundo passo, a primeira contagem, ok. Segundo aqui, gente, o esqueleto. Arranje o átomo central e os ligantes. Quem que é o átomo central? Lembra que eu falei que o hidrogênio nunca pode ser o átomo central? Então, quem que é o átomo central? O oxigênio. Então, vou colocar o oxigênio, né? Tem um oxigênio aqui. E quantos hidrogênios ao redor dele? 3, um número que está ali. Pronto. 3 hidrogênios ao redor aí. Gente, quando eu montei esse esqueleto aí, preste atenção que eu gastei quantos elétrons? Lembra que cada tracinho desse aqui representa um par de elétrons? Então, eu gastei 1, 2, 3 pares. Subtrair 3 pares. Ainda resta para a gente colocar um par de elétron, tá? Um par de elétrons. E aí eu vou colocar onde? Gente, sempre de fora para dentro. Eu vou tentar completar o octeto dos hidrogênios, ou dupleto, né? Lembra que o hidrogênio fica estável com 2 e que cada ligação dessa aqui representa 2? Então, todos os hidrogênios já estão estáveis, né? Então, no hidrogênio não cabe mais. Agora que eu vou colocar no átomo central, sempre de fora para dentro. E aí eu vou colocar esse par aí no átomo central. Pronto, gastei os 4 pares de elétrons, ou gastei os 8 elétrons, tá? E aí tá todo mundo estável, hidrogênio com 2, oxigênio com 8, beleza. Agora, detalhe que eu não posso esquecer, gente, se isso aqui é um íon, né, um cátion, o que eu tenho que fazer? Colocar colchete e colocar carga. Era NH3, era H3 ou mais, então vai ficar aqui, ó, mais. Esquece isso não. Beleza? Nossa, esse colchete meu ficou muito feio. Mas é um colchete, tá, gente? Bom, agora vamos ver outras espécies de íons. Agora vamos ver os ânions, tá? O que é um ânion, gente? Ânion é uma espécie que tem carga negativa, né? Ok? Então, eu tô vendo aqui, ó. Cátion era a espécie que tinha carga positiva. Ânion é a espécie que tem carga negativa. Aqui não é CO3 2-, né? Agora, o que eu tenho que saber sobre ânions? Ânions são espécies que ganham elétron. Lembra o elétron negativo? Nesse caso, essa espécie vai ganhar 2 elétrons além da contagem que eu faço, tá? E aí, vamos lá contar os elétrons. O carbono, cadê o carbono na tabela periódica? O carbono está no grupo 14. Se ele está no grupo 14, ele tem 4 elétrons na camada de valência, tá? Oxigênio, gente, mas observa que aqui ó, o oxigênio está no grupo 16, tá? Aqui o oxigênio, grupo 16. Ele tem 6 elétrons na camada de valência. Só que aqui são 3, então é 3 vezes 6. Pronto, tá? Agora, fiz a contagem dos elétrons aí, beleza. Mas observa esse 2- aqui, essa carga 2-. O que significa essa carga 2-?
que essa espécie ganhou 2 elétrons. Então, eu vou acrescentar aqui na minha contagem 2 elétrons. Entenderam, pessoal? E aí, continuando, né? Fazendo continha agora, né? 3 vezes 6, 18, a multiplicação primeiro. 18 mais 4, 22, mais 2, 24. Resolvendo isso aí, 24 elétrons, tá? Mas a professora, eita, elétrons. A professora gosta de colocar impar, então a gente divide por 2, que me dá um total de 12 pares de elétrons, tá? Vou fazer aqui embaixo a molécula. Gente, pessoal, agora primeiro passo, agora que eu fiz a contagem, né? O que eu vou para a segunda etapa, né? Segunda etapa, aqui. Montar o esqueleto. Aí eu tenho que colocar o átomo central e os ligantes. Quem que é o átomo central? Carbono. É o primeiro, geralmente é o primeiro, tá? Se não for hidrogênio. Carbono, e ao redor dele eu vou colocar quantos oxigênios? 3. 1, 2, 3. Beleza? E uma ligação para cada um deles. Quando eu montei uma ligação, eu gastei, deixa eu colocar aqui de cá, gente, arrastar para cá, porque para não ficar cheio. Quando eu fiz uma ligação, são 12 pares. Eu gastei quantos pares de elétrons? 3. 3 pares. Lembra que cada tracinho desse aqui representa 2 elétrons, tá? Não esquece disso não. Gastei 3 pares. Então, ainda resta para a gente distribuir 9 pares de elétrons, tá? E aí, como é que eu vou distribuir? Gente, agora eu vou fazer o seguinte, vou completar os octetos dos átomos com os elétrons remanescentes, começando pelos átomos terminais. Eu vou começar de fora para dentro. Então, eu vou colocar nos oxigênios e depois, se sobrar, eu coloco no carbono, tá? E aí, pessoal, olha só, vou colocar um par aqui, um par aqui, um par aqui, já foi 3 pares, né? 4, 5, 6 pares, 7, 8, eita, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pares. Beleza? Gastei os 9 pares. Estão enxergando aí? Um detalhe, gente, eu acho interessante porque eu já vi exercícios que colocam assim, ó, em vez de colocar esses pares separados, assim, ó, eles colocam tracinhos. Posso fazer isso? Pode. É menos costumeiro, né? Mas pode. Lembra que um tracinho representa um par de elétrons? Tá? Poder pode, mas nos exercícios aparece menos, é menos constante isso aí, tá? Agora presta atenção que eu já gastei os 9 pares, não tem mais elétron nenhum, tá? E mesmo assim o átomo central não está com 8 elétrons, os oxigênios todos estão com 8, mas o átomo central está com 6 elétrons. Está deficiente de elétrons. O que a gente faz para completar o octeto desse carbono? Desloca um par desse para cá. E aí, olha só, esse par de elétrons aqui, ó, vai virar uma ligaçãozinha bem aqui, ó. E aí eu vou escrever essa estrutura aqui embaixo para você enxergar melhor. Aqui, ó. Pode ser de qualquer oxigênio, tá? Eu escolhi esse da esquerda aí. Pronto, agora conta para você ver. Todos os átomos estão com 8 elétrons, beleza. Essa é a estrutura do CO3. Gente, não esquece, toda vez que for um íon, eu tenho que fazer isso aqui, ó. Colocar colchete e a carga. Qual que era a carga lá? 2 menos. Pronto, agora sim. Essa é a estrutura do íon CO3 2 menos, o carbonato. Beleza? Então, gente... Ah, mais um. Estou despedindo de vocês, mas mais um. Gente, vamos lá então. Primeiro, contagem de elétrons, né? O nitrogênio está onde na tabela periódica? Grupo 15. Tem 5 elétrons na camada de valência. O oxigênio, gente, está onde? No grupo 16. Tem 6 elétrons na camada de valência. 6. Mas, professora, aqui são 2. Pois é, não esquece de multiplicar, não. Tá? Então, é 5 mais 2 vezes 6. Beleza. Gente, contei o número de elétrons? Não esquece de incluir a carga na contagem, não, tá? Aqui é negativo, significa o quê, gente? Que essa espécie ganhou mais elétrons. Está negativo porque ela ganhou mais carga negativa. Então, ela ganhou quanto menos 1, né? Ganhou 1 elétron. Então, a contagem aí me dá um total de quantos elétrons? Faz a conta aí. Multiplicação primeiro, 12, mais 5, 17, mais 1, 18 elétrons.
dividido por 2, isso me dá um total de 9 pares de elétrons. 9 pares de elétrons para a gente distribuir. Beleza, primeiro passo é a contagem. Eu fiz olhando aí a tabela periódica, tá? Agora, segundo passo, né? Segunda etapa é o esqueleto. Quem que vai ficar no centro? O nitrogênio, tá? E ao redor dele, oxigênio. Vou colocar uma à direita e uma à esquerda. Um acima, abaixo, onde você quiser colocar, tá? Gente, quando eu montei o esqueleto, eu já gastei aqui, ó, 2 pares. Né? Lembra que cada tracinho desse representa 2 pares? Um par? Então, gastei 2 pares. Subtraindo, eu tenho ainda 7 pares para distribuir, né? E aí, eu vou colocar esses 7 pares aonde? Gente, completando o octeto dos oxigênios, e se sobrar, a gente coloca no nitrogênio. Pode colocar tracinho? Vamos colocar tracinho? Tracinho, tracinho, tracinho. Lembra que um tracinho desse aí representa quantos elétrons, gente? 2. Então, eu já gastei até agora 3 pares. Beleza. Vou colocar aqui, ó, mais aqui, aqui e aqui. 6 pares, né? Completei o octeto dos oxigênios, né? Dos átomos que estão aí, que não são centrais, né? Os periféricos aí, né? Aí eu gastei 6 pares, gente, 6. Ainda resta um par para a gente colocar. Onde é que eu vou colocar esse um par? No átomo central. Vou colocar ele aqui, ó. Beleza. Coloquei todos os 9 pares aí. Conta aí para você ver os elétrons. Gastei os 18 ou os 9 pares aí. Tá bom? Agora, gente, dá uma olhada. O oxigênio, todos os oxigênios estão com 8 elétrons, né? Olha ao redor dele aí, 8. E o nitrogênio, o átomo central está com 6. O octeto dele está completo? Não. O que a gente vai fazer? Pegar um par desse aqui, ó, deslocar para cá. Ou desse oxigênio da direita ou da esquerda, tanto faz. E aí, vou formar uma ligaçãozinha bem aqui, ó. Vou escrever essa molécula aí abaixo, para você entender melhor. Nitrogênio, um par aí de ligação aqui, ó, com oxigênio de cá e com outro de cá. Lembrando que 2 elétrons eu posso representar por um tracinho. Então, eu posso colocar assim, ó. Né? E aí, vou colocar tracinho, 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 tracinho. Posso deixar assim? Pode. Gente, tá certo até aí? Beleza, tá? Mas olha só, tem que colocar um colchete toda vez que for íon e colocar a carga do lado de fora. Era NO2 menos, então não esquece de colocar o menos aqui não, tá? Professor, estou incomodada com esses tracinhos. Gente, então faz o seguinte, deixa tracinho entre átomos e aqui em cima, em vez de colocar tracinho, coloca 2 elétrons, tanto faz, tá? Aparece até mais assim, ó, com os elétrons, né? E os tracinhos no meio. Mas se eu quiser deixar tracinhos, pode, tá? Tem alguns exercícios que cobra desse jeito aí, mas a maioria geralmente coloca os pontinhos mesmos. Beleza? Então, eu espero que vocês tenham entendido isso aí, né? Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Então, beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, até mais, gente.